Bom dia. Vocês tiveram um alimento pesado de manhã e agora vamos para a sobremesa. Eu posso pedir a vocês um favor? Posso? Vocês vão fazer? Mas não sabe qual é ainda. Eu queria que vocês pudessem sentar um pouco mais à frente, os que puderem. Eu sei que o lugarzinho já está quente aí, né? Já acomodaram, já esquentaram a cadeira. Isso me ajudaria muito. Obrigado. Não precisam correr, é só... Quantos, eu sei que já foi feita a pergunta, mas quantos de vocês estiveram aqui ontem? Deixa eu ver. E o restante pecou por quê? Ontem começamos a falar sobre a cruz e sobre as duas maneiras de se viver o Evangelho. Me permita fazer um breve panorama para quem não esteve, apesar que acredito que ficou gravado. Existem duas maneiras de se viver o Evangelho, antes e depois da cruz. Não é o mesmo Evangelho, mas ela tem uma outra expressão. Antes da cruz, eu posso ser um novo homem, nascido de novo, ter uma nova natureza. Mas se eu desejo viver a plenitude desta vida, aí eu preciso passar pela cruz. E uma das coisas que mencionamos é que não estávamos falando a respeito da cruz de Jesus, porque aquela foi a dele. Falávamos a respeito da nossa cruz. Por isso Jesus, em diversos momentos, ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ele não disse tome a minha, ele tome a sua. Porque Jesus sabia, querido, que muitas vezes nós temos a facilidade de transferir a responsabilidade para os outros e querer que os outros façam aquilo que nós deveríamos fazer, não é isto? Tudo que Deus desenhou na sua mais plena perfeição foi desenhado para ser vivido depois da cruz. Nós lemos o apóstolo Paulo falando sobre aquilo, sobre conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu e você precisamos compreender que a boa e a agradável vontade de Deus, ela pode ser conhecida e vivida antes da cruz. Eu posso ter uma nova vida antes da cruz. Eu posso desfrutar de uma liberdade antes da cruz. Mas se eu quero viver a vida em abundância, precisa ser depois da cruz. A liberdade com a qual Cristo nos libertou é depois da cruz. Eu posso viver e ter a paz antes da cruz, mas a paz que excede todo o entendimento, ela está depois da cruz. Em Cristo, antes da cruz, eu conheço um nível de descanso e de repouso, mas o descanso e o repouso pleno está depois da cruz. E fiz uma pergunta e comecei a dar uma resposta, da qual nós vamos continuar trabalhando nesta manhã. Se o melhor de Deus já veio, como foi dito, e se o melhor de Deus foi desenhado para ser vivido depois da cruz, por que tantas pessoas se contentam em viver antes da cruz? Afinal de contas, gostamos ou não do que é melhor? Sim ou não?
Se podemos viver o que é melhor, o que é perfeito, por que nos contentamos com aquilo que é apenas agradável, com aquilo que é bom? O inimigo do perfeito é justamente aquilo que é bom e agradável. É a nossa zona de conforto que muitas vezes nos permite, nos dificulta, nos impede de conhecer aquilo que é perfeito. E por isso Deus, de tempo em tempo, Ele provê um instrumento, uma ferramenta para nos impulsionar, para irmos para aquele lugar que, de livre e espontânea vontade, talvez muitos de nós não iríamos. Se Deus tivesse dito antecipadamente a Abrão, quando Deus o chamou, se tivesse dito a Abraão tudo o que ele iria passar, provavelmente ele não teria aceitado o seu chamado. Se tivesse dito a Moisés todos os desafios que ele iria enfrentar com o povo, com Faraó e no deserto, e ainda não entraria na terra, muito provavelmente ele também não teria aceitado o desafio. Se Deus tivesse dito a José, antecipadamente: José, eu tenho um plano maravilhoso para você, mas você vai precisar passar por isto, isto, isto e isso. Vocês acham que ele teria aceitado? Dificilmente. Por isso, caminhar com Deus, como falamos ontem, quando você passa pela cruz, é como assinar uma folha em branco. Deus te dá uma folha, você assina embaixo e Ele vai completando com o passar do tempo. E você diz: Senhor, mas não foi muito para isso que eu me alistei. Ele falou: bom, agora é tarde. Por que é que muitas pessoas se contentam em viver antes da cruz? Experimentando aquilo que é bom e agradável. Está bem. Mas quando nós poderíamos estar vivendo o que é perfeito? Por algumas razões, me permita relembrar, refrescar a memória. Porque antes da cruz é mais confortável, é mais agradável e é aparentemente mais seguro. Nós gostamos de ter segurança, não é verdade? Se há algo que nos desestabiliza, é não ter segurança, é não ter um planejamento, é olhar, entrar num ambiente, entrar num lugar e não saber muito o que Deus está fazendo. É mais confortável viver antes da cruz, porque para viver antes da cruz, pastor Rosineide, eu não preciso negar a mim mesmo, eu posso continuar sendo eu antes da cruz. Nascido de novo, novo homem, com uma nova natureza, mas continuo sendo eu. Eu não preciso, e falávamos ontem de que é exatamente por isso que é mais fácil sacrificar coisas do que entregar a própria vida. É muito provável que se tivéssemos já, há muito tempo, rendido a nossa vida completamente ao Senhor, muitos dos sacrifícios que fizemos não teriam sido necessários. Porque antes da cruz, as mesclas ainda podem existir, o novo homem e o velho homem ainda podem coexistir. Porque para passar para o outro lado da cruz, eu vou precisar ser purificado, sacrificado, santificado. Lembre-se,
mencionamos ontem que a primeira cruz, a cruz de Jesus, quando temos um encontro com esta cruz, ela nos justifica, ela nos regenera, e isto é o novo nascimento. Pela cruz de Jesus Cristo, eu e você nascemos de novo. Mas é a minha e a sua cruz que vai operar em nós a santificação, a purificação. E Jesus não disse algo mais ou menos assim? Sem santificação, ninguém. Você começa a perceber que tomar a nossa cruz não é uma opção. Sem santificação. E onde opera a santificação? Na minha e na sua cruz. Por que é mais fácil viver antes da cruz? Porque o velho e o novo homem podem conviver e caminhar juntos. O problema é que isso nos mantém numa fé dividida. Eu vou usar uma palavra mais escritural, mais bíblica. Isso nos faz cochear entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Isso nos mantém. Aquilo que às vezes é chamado de um pé na igreja, um pé no mundo, só para usar como ilustração, quando você encontra uma pessoa assim, não é que ela não recebeu a Jesus Cristo, não é que ela não nasceu de novo, é só algo, ela não passou pela sua cruz. Isso nos faz ficar aqui uma hora, na outra hora aqui. Isso nos leva a ter uma vida de fé oscilante. Não é um ataque do inimigo. É só ausência de cruz na nossa vida. Antes da cruz, eu continuo no controle. Antes da cruz, você pode viver o evangelho antes da cruz. E antes da cruz, você pode continuar no controle da sua própria vida. Mas nunca poderá experimentar o governo de Deus sobre a sua vida se você não passar pela cruz. Deus não governa nada que Ele não possa controlar. Quantos estão entendendo isto? Governo é controle. Quando você ora, quando nós oramos muito espiritualmente e dizemos: Senhor, governa a minha vida, não temos a noção, mas o que nós estamos pedindo é: Senhor, controle a minha vida. E nós queremos que Ele governe e ao mesmo tempo queremos manter o controle da nossa própria vida, não é assim? Seguimos tomando as nossas próprias decisões, indo e fazendo aquilo que nós mesmos queremos, segundo o nosso próprio pensamento. E oramos: Senhor, governa a nossa vida, governa a minha vida. E muito provavelmente, se o escutássemos nesta hora, Ele diria: eu até gostaria, mas você não solta. É por isso que o Salmo 37, versículo 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele. Mas a primeira parte, entrega. Antes da cruz, é a minha vontade que prevalece, é a sua vontade que prevalece. Ah, hoje eu não vou na igreja, eu não estou com vontade. É a sua vontade. Ah, hoje, pastor, não conta comigo para o louvor. Bom, você está diante de alguém que está sendo governado pela sua própria vontade. Ah, hoje não. Ah, hoje não. O Senhor te dá uma direção e você diz: Senhor, depois eu faço. Eu posso contar um segredo para você, queridos? Obediência
tardia, a obediência demorada, não é outra coisa a não ser desobediência. A obediência tardia, a obediência demorada é desobediência. Imagine que você, os que têm filhos aqui sabem, imagine que você chega na sua casa e diz para um dos seus filhos: eu vou sair agora e quando eu retornar meio-dia, eu quero ver o seu quarto todo arrumado. E então meio-dia você retorna para sua casa e quando entra no quarto, o quarto está todo revirado. E você vai perguntar ao seu filho, sua filha, por que você não arrumou? E ela diz assim, ou ele diz assim: ah, pai, eu achei melhor fazer na parte da tarde, eu vou estar mais tranquilo na parte da tarde. Essa foi a direção que você deu? O quarto vai ser arrumado à tarde, sim ou não? Vai. Mas foi a maneira, foi aquilo que você pediu? Desobediência. E às vezes fazemos isso com Deus. Com muita frequência. Antes da cruz, e se o Senhor nos permitir, na parte da tarde, nós vamos falar um pouco acerca disso, do processo de amadurecimento. Não só da maturidade, mas do processo de amadurecimento. Por que muitas pessoas se recusam a passar pela cruz? Porque amadurecer dói. Amadurecer é desconfortável. Paulo disse isso aos Coríntios, enquanto eu era menino. Mas chega um ponto que ele diz assim, até que eu me tornei homem e deixei as coisas de menino. Queridos, eu sei que não é o caso de nenhum de vocês aqui, e glória a Deus, eu conto só para que vocês orem pelos seus irmãos que estão espalhados pela terra. Há muitos crentes como Peter Pan, vivendo na terra do nunca, se recusando a crescerem, se recusando a amadurecerem, crentes de anos no Evangelho, e ainda orando para que Deus faça aquilo que eles mesmos deveriam estar fazendo. Eu sei que você não conhece, mas orem por eles, orem por nós, os Peter Pans. O Evangelho requer maturidade. O Evangelho depois da cruz. Porque se eu quero ser um menino, eu posso viver o Evangelho antes da cruz. Mas como menino, Paulo já dizia, e eu estou adiantando, entre um menino e um escravo não há diferença alguma. Por que é mais fácil viver o Evangelho antes da cruz? Porque antes da cruz eu posso culpar a pastora Rosineide das coisas que eu gostaria que ela tivesse feito, mas quem deveria ter feito era eu, pastora. Antes da cruz, a transferência de responsabilidade é muito real. E queridos, sejamos honestos, nem sempre podemos evitar as coisas que nos acontecem, não é assim? Seria bom, não seria? Ter um planejamento claro e dizer, não, isso eu não quero, não, aquilo outro não, e você vai apagando e selecionando só o que você gostaria. Dá para fazer isso? Não dá. Eu não posso escolher as coisas que me sucedem na vida, mas eu posso definir como eu vou responder a elas. Amém? No final vai dar certo, hein? Fiquem tranquilos. Viver antes da cruz exige menos responsabilidade. Exige responsabilidade, mas exige menos. É mais cômodo.
ficar criando rituais, diversas práticas, viver os simbolismos, do que amadurecer, do que viver do outro lado da cruz. É mais seguro manter a nossa fé na superfície. Eu não sei quem foi aqui que fez uma pergunta de quando éramos crianças. Irmão, quando eu era criança era uma maravilha, você não tinha responsabilidade de fazer nada, não é assim? Eu me lembro, não sei se é o seu caso, eu era criança e o meu sonho, criança e adolescente, o meu sonho era amadurecer. Porque eu queria tomar as minhas próprias decisões, eu queria seguir o meu próprio caminho. E eu não tinha a menor noção da responsabilidade que contém amadurecer. Eu não posso fazer de uma pessoa uma muleta, transformar a pessoa numa muleta para o meu evangelho. Eu preciso amadurecer o suficiente para caminhar por minhas próprias pernas, por haver amadurecido no evangelho. Hoje todos os que estamos aqui podemos ter algum nível de frustração com alguém. E não importa. Porque lá atrás, ou quem sabe, talvez nem há tanto tempo, poderíamos ou não ter evitado o que aconteceu. Fugiu do nosso controle. Mas o que vamos fazer com isto, sim, é nossa responsabilidade. É mais fácil viver antes da cruz, porque é difícil se humilhar. É difícil reconhecer a necessidade de sermos governados por Deus. Se eu e você quisermos experimentar a plenitude de Cristo, eu não estou falando recebê-la, porque já temos. O dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, não entrou em você a unha do pé de Jesus. Ele veio morar por completo. Mas precisamos amadurecer para que esta completude se manifeste, para que esta vida plena, olha aí, ó, vida plena, para que esta vida plena se manifeste. Me entendem até aqui? Se eu e você quisermos experimentar a plenitude de Cristo, nós teremos que, como dizem los hermanos, sim, ou seja, de qualquer maneira, enfrentar uma disrupção em nossa vida. O que é esta disrupção? É uma quebra, é um momento de rompimento. Todos teremos que passar por esse momento. Mateus 10, 38, se puderem colocar no telão para mim, por favor. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, uau, vamos entender isto. E quem não toma a cruz de Jesus, é isso que está escrito? E quem não toma a sua, olha para o seu vizinho e diga assim, a sua. Agora diga para o outro, para que ele possa compreender a sua. Não, irmãos, quem não toma a sua cruz, o que ele diz? Isto, agora vamos falar como quem leu lá no telão. Quem não toma a sua cruz, não é? Você já imaginou chegar naquele dia e ouvir o Senhor dizendo, lamento. Senhor, mas
Eu fui crente, eu entreguei minha vida, mas passou a vida vivendo antes da cruz. Passou a vida fugindo da sua própria cruz. Não é digno de mim. Pesado isto, não? O que Jesus está dizendo aí, eu vou traduzir no mineirês, é que não há negociação, irmãos. A cruz não é uma opção, a nossa não é uma opção. E se precisamos passar por ela, não é melhor que seja agora, do que passar mais 5, 10, 15, 20 anos lutando nesta terra, e depois ter que passar por ela assim mesmo? Não é melhor aproveitar, remir esse tempo e passar por esta cruz agora, e já começar a desfrutar da plenitude de Cristo, desde já, sim ou não? Chegou o tempo onde precisa haver uma definição na minha e na sua vida. De que lado da cruz eu e você vamos definir estar? De que lado da cruz agora nós estamos? E eu não estou dizendo aqui que não hajamos passado pela cruz, mas há áreas da nossa vida que todavia ainda não. E como eu posso saber, pastor, as áreas da minha vida que não passaram pela cruz? É simples, não é difícil. Tudo aquilo que ainda está sob ataque do inimigo, tudo aquilo que ainda é um problema para que você não obedeça ao Senhor e o seu evangelho, ainda não passou pela cruz. O inimigo não pode tocar em nada daquilo que haja passado pela cruz. Você nunca se perguntou, e sempre falo sobre isso, por que é que as obras do diabo são chamadas de obras das trevas? É chamado de obras das trevas porque ele só ataca e só pode operar naquilo onde não há luz, naquilo que não passou pela cruz. O que tiver passado pela cruz, ele não pode tocar. Pastor, o meu problema é a minha emoção, eu vivo altos e baixos na minha emoção, eu preciso de cura interior. Não, você precisa passar pela cruz. Pastor, é essa área, passe pela cruz. Eu não estou aqui desfazendo nenhuma destas ferramentas. O que eu estou enfatizando é a necessidade de passarmos pela cruz. Jesus um dia disse assim, que quando um espírito imundo sai de um corpo, sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, sim ou não? E quando não o encontra, ele volta para o lugar de onde ele saiu. E a Escritura diz que a casa está limpa e adornada, e ele volta, ele entra. A pergunta é, porque muito se fala sobre a legalidade, é porque tem alguma legalidade e ele entrou. Nem sempre, irmãos. Sabe por que é que ele se vê no direito de entrar? Porque a casa foi limpa e foi ordenada, mas ela está vazia. Leia a passagem. Cristo não foi formado. Um inimigo, um espírito imundo, quando sai de um corpo, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E como não encontra, ele diz, eu vou voltar para o lugar de onde saí. E ele encontra essa casa limpa, adornada e vazia. Ela está limpa. Ela foi liberta. Ela foi purificada. Ela foi santificada. Ela passou por cura, foi restaurada. Só tem um problema.
ela está vazia. E não há espaços vazios no mundo espiritual. Faz sentido para você? A cruz está posta, e esta cruz, e o chamado é claro. De que lado dela queremos viver? Me permita repetir esta pergunta com tanta frequência, mas ela é bem intencional, para que isso entre em você. Os que se definem avançam para dimensões espirituais, queridos, que os indecisos não conseguem compreender. Aqueles que se definem na vida do Evangelho, aqueles que se definem e passam pela cruz, viverão uma realidade que aqueles indecisos que ainda não sei se vou, não sei se fico, eles não são capazes de entender e muito menos de viver. E falávamos ontem aqui, me permita refrescar esta memória, é por isso que muitos de nós, às vezes desentendidos, olhamos, chega alguém, nós estamos há 20 anos na igreja, servindo há 20 anos o Senhor, e chega uma pessoa que entregou a sua vida ontem e começa a voar no Evangelho, e nós olhamos e falamos assim, meu Deus, como pode ser isso? Ah, mas é porque o pastor ama mais o fulano de tal, é porque Jesus ama mais o fulano de... Não, irmãos, é só porque ali houve uma definição e passou pela cruz. Posso deixar uma palavra para você? É um alerta. Defina-se, passe pela cruz, ou prepare-se para ver pessoas passarem por você como um foguete, um avião. Não é que não te amem, não é que não te considerem, é que eles passaram pela cruz e estão vivendo outra realidade. E veremos muitas crianças e muitos jovens viver esta realidade. Viver um evangelho numa realidade muito maior do que nós já fomos capazes de viver. E numa velocidade muito mais alta. Simplesmente porque decidiram abrir mão de toda a sua estrutura e passar pela cruz. Eu quero trabalhar uma palavra com vocês, e eu já estou encerrando hoje, não vou tomar muito tempo. Hebreus capítulo 9, verso 27, se você puder abrir. Pastor Manuel me deu até as 2 da tarde, mas eu vou terminar. Eu falei com ele que não, eu vou terminar antes. 1h45 no máximo, a gente... Olha, falaram amém. Meu Deus, não tentarás o Senhor, seu irmão. Hebreus 9, 27. Ao homem, eu vou ler a parte. Ao homem foi dado morrer quantas vezes? Está errado? 9, 27. 9. Isto. Assim como aos homens está ordenado a morrer quantas vezes? Quantas vezes? Vindo depois disso o juízo. Irmãos, entendo perfeitamente que isto choca diretamente contra aqueles que creem na reencarnação. Ao homem foi dado morrer apenas uma vez, e vindo após isso o juízo. Mas eu quero te dar um outro entendimento acerca desta escritura, acerca desta palavra.
Este princípio, esta palavra, nos revela algo muito profundo sobre a vida espiritual e especificamente sobre aquilo que diz respeito à cruz. A nossa cruz, lembre-se, não a de Jesus, mas a nossa. Tudo aquilo que passar pela cruz morrerá, mas apenas uma vez. Aquela área da minha vida e da sua vida que passar pela cruz, ela não experimentará uma cruz constante, morrerá apenas uma vez, e depois disso, o que sustentará esta área é a graça de Deus. Sempre que necessitarmos, recorreremos à graça de Deus. Tudo aquilo que passar pela cruz, morrerá, mas apenas uma vez. Diga comigo, uma só vez. Quando o seu orgulho passar pela cruz, ele morrerá uma só vez, e depois disso, a graça nos sustentará. Quando a nossa independência passar pela cruz, ela morrerá uma só vez, e depois disso, a graça de Deus será suficiente para mim e para você. Quantos estão entendendo? Qualquer área da nossa vida, que verdadeiramente passar pela cruz, jamais voltará a ser um problema para nós. Tem algum problema na sua vida? Tem algo que não está te deixando avançar no Evangelho? Passe pela cruz. Vai doer? Vai. Vai morrer? Vai. Mas apenas uma vez. Porque ao homem foi dado morrer uma só vez. E depois disso, a graça de Deus nos sustentará. Conheceremos não somente a suficiência da graça, senão o Deus de toda graça. Qualquer área da minha e da sua vida que verdadeiramente passar pela cruz, não voltará a ser um problema para nós. E me permita completar esse pensamento. E nem uma arma ou um argumento nas mãos do inimigo. Qual é o problema? Passe pela cruz. E no momento que aquilo atravessar, nunca mais será um problema para você, nem para sua família, nem para os teus, nem para os teus negócios. Nunca mais esta área será um argumento nas mãos do inimigo, porque ele não pode tocar naquilo que passou pela cruz. Porque do outro lado da cruz, não há coisas humanas, somente o divino, somente o santo. O único caminho para a vitória eterna é a rendição completa da nossa vida. Assim como não existe obediência pela metade, você conhece isso? Volto a recorrer à imagem, à analogia que fiz. Se você pede seus filhos para arrumarem o quarto, e ele arruma metade do quarto, obedeceu? Não. Assim como não existe obediência pela metade, também não existe uma rendição pela metade. Ou ele nos governa, ou ele não governa. É simples assim. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo. Eu sei que às vezes nos dá vontade de crucificar o irmão. Mas Jesus fala de crucificar a nós mesmos. Eu sei que às vezes, querido, dá vontade de oferecer alguns em holocausto ao Senhor. Senhor, está aqui a gasolina e o fogo.
leva, recebe. Mas não é essa a ideia. A ideia é que sejamos nós o holocausto, o sacrifício, a entrega. Quantos estão compreendendo isso? Olha o que ele vai dizer no versículo 25 de Mateus 16. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, está escrito, irmãos. Estamos aqui desse lado da cruz, evitando passar pela cruz para não morrer, para não perder a nossa vida, aquilo que consideramos a nossa vida. E ignoramos que ele está dizendo, aquele que quiser conservar a sua vida, viver antes da cruz, vai o quê? Perder. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado, bem no olhinho, e diga assim, agora eu sei que ele está falando com você. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, bom, só os vivos agora dizem isso, mas quem quiser perder a sua vida, muitos de nós, há 3 tipos de pessoas aqui. Aqueles que estão passando por aqueles que estão entrando numa disrupção, que estão começando a encontrar a sua cruz agora. Aqueles que estão no meio deste processo e aqueles que estão saindo deste processo. Parte da frustração, parte do desânimo, parte da incompreensão, parte do sentimento de parecer estar no fundo do poço, de não saber para onde ir, de se sentir sozinho, parecer estar abandonado, de parece que você estava vindo bem e começou a ver a torneira se fechar e a água parar de fluir, parte do desprazer que muitos estão vivendo, tem que ver unicamente com um empurrão da parte do Senhor para te tirar da sua zona de conforto, para que você possa estar tão desconfortável deste lado daqui, que ame, que deseje, que sonhe, que ore, que peça, Senhor, ajuda-me a passar para o lado de lá. Se o Senhor nos deixar confortável por tempo demais aqui, queridos, Ele perde o nosso coração. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra das coisas que haveriam de vir. É por isso que Deus não deixava Israel por muito tempo acampado num só lugar. De tempo em tempo a nuvem se movia, a coluna de fogo se movia. Porque o deserto era um caminho, não era o destino. Eles foram chamados para entrar numa terra que emanava leite e mel, Canaã, sombra e figura e tipo de Cristo. O deserto era um processo de purificação, de limpeza, de santificação. Em outras palavras, é o que a cruz representa para mim e para você hoje. Ou não nos lembramos de que foi o próprio Espírito Santo quem conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Não foi o diabo quem levou Jesus para lá. Quantos de vocês já entregaram suas vidas a Cristo? Deixa eu ver, levanta a mãozinha. Eu tenho uma notícia boa para você.
então não é o diabo que governa a sua vida. Se você entregou a Cristo a sua vida, Ele governa. Então, quando você tem que passar por um deserto, não é o diabo que está te conduzindo, é o Senhor. A pergunta é: Senhor, o que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me purificar? O que o Senhor quer me limpar? O que o Senhor quer me ensinar? Porque o objetivo de cada processo em nossa vida, o final de cada deserto em nossa vida, de cada crise, vamos falar isso depois, mas é que haja menos carne em nós e mais Cristo. Se passamos por um deserto, por uma crise, por uma prova, tribulação, seja o que for, e ao final ainda há carne em excesso em nossas vidas, foi em vão. O deserto não foi feito para te matar, mas para destruir tudo aquilo que não é Cristo em você. Mas se eu e você não rendemos a nossa vida para que tudo aquilo que não é Cristo seja removido, é bastante provável que sejamos enterrados aí. Foi o que aconteceu com Israel. Esta frustração, o desânimo, a escassez, a tristeza, a inconstância, é a antessala de um lugar muito poderoso, chamado quebrantamento. É nesse lugar que, via de regra, Deus precisa nos levar, porque é aí que entregamos a nossa vida completa. Vamos usar algumas analogias para entender esse lugar. Esse é o fosso do qual jogaram José, onde a única opção que ele tinha era olhar para cima. Esse é o lugar que Deus levou o povo de Israel quando saíram do Egito. Uma palavra que todos vocês já conhecem, piariote. Quantos conhecem essa palavra? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Moisés, cheio de muito boa vontade, ele sai do Egito e ele se depara com o mar. Então ele toma uma decisão. Ele pega o povo e diz: vamos costear o mar, vamos andar na sua costa, ao lado. Deus diz: Moisés, não, volte ao lugar. E ele volta de frente para o mar. E agora ele se vê em aperto, porque quando ele olha para frente, existia um mar. Quando ele olha para trás, Faraó e os seus cavaleiros estavam vindo. Qual é o nome daquele lugar? Piariote, beco sem saída. Tem muitos num beco sem saída aqui. E se eu fosse você, daria glória a Deus por isso. Porque esse é o lugar onde eu e você poderemos ou morrer, ou ver a glória de Deus se manifestar. Aquele mar se abrindo era a sombra daquilo que a cruz precisa fazer em nós, atravessarmos para o outro lado. Quantos estão entendendo isto? Não há ressurreição sem morte. Todos queremos viver o poder da ressurreição, o poder do Cristo ressurreto, mas esquecemos que para que Cristo se manifestasse, o próprio Jesus teve que morrer. O corpo do homem Jesus
teve que ser rasgado e partido numa cruz, para que o Cristo eterno que habitava dentro dele pudesse se manifestar. Você acha que se ele teve que passar esse processo, conosco seria diferente? O que é esta cruz, afinal de contas? O que significa tomar a minha cruz? Qual é a minha cruz? A sua cruz são todas as decisões são todas as decisões que nós precisamos tomar para permanecer em obediência a Deus. São todas as renúncias que eu e você precisamos fazer para permanecer em obediência a Cristo. Nenhuma das renúncias que eu e você fizermos será maior do que aquela que Cristo fez ao deixar a sua glória. Mas há uma renúncia da qual eu e você precisamos fazer, e é renunciar à nossa própria vida. Um dia eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sim ou não? Efésios capítulo 2. Mas Jesus Cristo, por sua graça e por sua própria vontade, nos deu vida. Nós estávamos mortos e agora nós estamos... Aleluia. Não terminou a notícia. Mas agora que estamos vivos, Ele nos pede para morrer. Eu pensei a mesma coisa quando eu entendi. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, agora eu tenho vida, porque por sua graça Ele me deu vida, eu estou vivo, e agora que eu estou vivo, Ele me pede para morrer. Por quê? Porque na primeira morte eu não tive opção, eu nasci morto. Eu nasci debaixo de uma condenação. Mas agora que Ele me alcançou com sua graça e eu estou vivo, Ele coloca diante de mim uma cruz e espera que eu me entregue nesta cruz, semelhante àquilo que Ele fez. É por isso que caminhar no Evangelho é caminhar com um coveiro e um parteiro ao lado. Qual é a alegria de um coveiro? Ver algo morrer para poder enterrar. É o trabalho dele, irmão. Graças a Deus por eles. Qual é a alegria de um parteiro? Ver algo nascendo, colaborar para que algo nasça. Sim ou não? Vou te dar uma boa notícia, ou não. Esse é o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele faz o papel de um coveiro e de um parteiro. No mesmo instante em que ele está colaborando para que algo morra, ele está colaborando para que algo nasça. Algo morre e algo nasce. Algo passa pela cruz e algo experimenta o poder da ressurreição. É assim. O problema é quando estamos tão aferrados em preservar a nossa própria vida, que não podemos experimentar a vida que Ele nos propõe. O que significa morrer para mim mesmo? Significa crucificar a sua vontade, a sua carne. Significa andar em obediência a Deus. E queridos, não pense que isso se trata de coisas grandes. Não, começa nas mínimas coisas. Nós estamos sempre obedecendo. Resta saber a quem. Toda pessoa obedece. A quem? A Cristo ou a carne? O novo homem ou o velho homem? O primeiro Adão ou o último Adão?
O Espírito Santo, o Espírito de Cristo ou o Espírito deste mundo? Nós estamos sempre diante de uma escolha e estamos sempre obedecendo. Resta saber a quem. Qual é o problema? É que é impossível obedecer às duas naturezas. Ou obedecemos a Cristo e desobedecemos às trevas, ou obedecemos o sistema desse mundo, as trevas, e desobedecemos a Cristo. Algo semelhante ao que foi dito em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Quantos estão compreendendo isto? Você está sempre obedecendo, pergunte-se a quem? Por que isso é importante, pastor? E já estamos encerrando. Porque obediência é governo. Obedecemos a quem nos governa. Quem nos governa é refletido na nossa obediência, na maneira como vivemos, na maneira como respondemos. Você pode hoje dizer, pastor, Deus me governa, Cristo me governa, mas vamos olhar a maneira como você vive. A maneira como nós vivemos vai denunciar o governo que existe sobre as nossas vidas. Da mesma maneira que Deus não nos dará nada que nós não sejamos capazes de devolver para Ele, da mesma maneira que Deus não nos dará nada da qual nós vamos nos apropriar e tornar isto o nosso Senhor, Ele não enche nada daquilo que Ele não possa governar. Se eu e você queremos ser cheios, realmente cheios do Espírito, precisamos entender que ser cheio do Espírito significa ser governado por Ele. É por isso, e entenda dentro de todo o contexto que eu vou falar, é por isso que às vezes nós olhamos e conhecemos pessoas que dizem orar demais, jejuar demais, vivem falando com anjos, ouvindo coisas extraordinárias, mas quando você vê a maneira como vivem, nada do que vivem reflete aquilo que dizem. Porque o governo de Deus não pode ser visto na maneira como eles vivem. Eu prefiro alguém que nunca tenha visto um anjo, que talvez nunca tenha subido um monte para orar, mas quando você vê a vida desta pessoa, ela reflete o governo de Cristo, do que pastor, você é contra subir monte? Não. Você é contra passar dias e tempos em oração e em jejum? Não. Desde que ao término saiamos desse lugar dispostos a obedecer tudo o que Ele nos diz, expressar o seu governo sobre esta terra. A plenitude do Espírito é o governo do Espírito. A cruz é o único meio que Deus escolheu para provocar esse rompimento, essa disrupção, esta quebra em nossas vidas. A cruz é a ferramenta que Deus determinou utilizar e a única, como um único meio de aprofundar a vida dele em nós. Ninguém tem uma vida profunda no Senhor sem passar pela cruz. Todas as experiências espirituais, por mais sublimes e gloriosas que elas sejam, são secundárias diante da cruz. A cruz é o meio que Deus providenciou para formar a Cristo no nosso interior. Cristo não é formado por conhecimento teológico. Cristo não é formado por entendimento escritural.
Cristo não é formado unicamente por tempo de oração. Cristo é formado por meio da cruz, por meio de uma renúncia, por meio de negar a nossa própria vida, por meio de tomar a nossa cruz. Essa cruz, ela é o instrumento catalisador, potencializador, detonador de uma experiência mais profunda do que o novo nascimento. Talvez você entrou aqui nesta manhã, e glória a Deus por isso, mas a única experiência que você teve foi experimentar um novo nascimento. Me deixe te dizer, isso é glorioso. Mas há algo que vai além. Há algo muito além do que o novo nascimento. O novo nascimento é a porta de uma vida gloriosa. A cruz de Jesus é a porta de entrada. A cruz de Jesus, ela te justificou, ela te regenerou, ela te deu uma nova vida, mas é a sua cruz diária, é a minha cruz diária, é nela que opera a santificação, que nos conformará progressivamente à imagem do seu Filho. Você pode colocar para mim em Romanos 8, 29. Podemos ler no 3, 1, 2, 3. Aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou. Temos uma predestinação, temos um destino desenhado. Sermos conformados à imagem de Cristo. Mas para que isto suceda, precisaremos ter o encontro com a cruz. Eu encerro 2 Coríntios 11, 3. Você sabe que nós pastores, depois que falamos que vamos encerrar, é só para você tranquilizar, né? Não, mas eu já estou encerrando aqui em algum momento. Não. Não vou estragar o seu almoço, não. Vocês não são fáceis. 2 Coríntios 11, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Em outra passagem, Gálatas capítulo 3, verso 1, não precisa colocar, Paulo vai fazer uma pergunta à igreja da Galácia e dizer: quem vos fascinou? Quem vos drogou? Quem vos impediu? Vocês estavam caminhando bem, estavam avançando bem, estavam mortos nos seus delitos e pecados, e de repente a graça de Deus te alcançou, e agora vocês estão vivos, e estavam caminhando para a sua cruz, para ter um encontro com a sua cruz, e experimentarem uma vida completamente plena e gloriosa, e de repente vocês pararam. Por quê? Ele vai perguntar: quem vos fascinou? Essa palavra fascinar é drogar, iludir, é a palavra grega farmakeia.
Quem vos iludiu? Quem vos levou a acreditar que nesse mundo há algo melhor que vale a pena ser considerado e guardado, que seja mais precioso do que a vida que Ele tem para nos oferecer? Por trás do engano da serpente, há um espírito de sedução operando. E há muitas pessoas que estavam vindo e caminhando muito bem, e de repente começaram a ser seduzidos por esse mundo. Serviam bem, serviam em amor, serviam com vontade, oravam, jejuavam, tinham seus devocionais. E de repente, algo começou a te seduzir. O seu coração começou a ser atraído com outras coisas. Você começou a ter outras preocupações. E aquilo que era importante começou a ser deixado de lado. Antes de Eva ser enganada pela serpente, ela foi seduzida. E como é que a serpente enganou Eva? Fazendo ela acreditar que havia algo melhor que Deus não tinha entregado a eles. Nós estamos sendo chamados a cruzar, irmãos, a nossa cruz. Contemplamos a cruz de Cristo porque nela Ele fez a sua obra em nossas vidas. Seguimos com os nossos olhos nela, mas precisamos tomar a nossa cruz. Sabe onde você encontra um exemplo deste? É aquele Simão Cirineu que foi obrigado a carregar a cruz da qual Jesus Cristo ia ser crucificado. Ele não queria, ele estava ali como um espectador, e de repente ele foi tirado do meio da multidão, e colocaram uma cruz sobre os lombos dele, sobre as suas costas. Me deixe dizer algo para você, de ontem para hoje, as palavras que você está ouvindo aqui, está tirando você do meio da multidão, e te expondo à cruz que só você vai poder carregar. Ninguém vai poder fazer isso. Eu não posso carregar a cruz da minha esposa, ela não pode a minha, não podemos a das nossas filhas. O seu pastor não pode carregar a sua cruz, ela é sua. Você se lembra que na cruz que Jesus Cristo foi crucificado, colocaram uma plaquinha com um nome escrito? Sim ou não? Já entendeu? Tem uma cruz com uma plaquinha com seu nome nela. E ela é sua. Diga para o seu vizinho, é sua. Você pode ficar de pé, por favor? Acabamos de sair da introdução, vamos começar a... Você pode fechar os seus olhinhos, só para não se distrair. Não tem nada mágico em olhos fechados. Não se distraia, por favor. O que o Espírito Santo está falando dentro de você agora? O que Ele está ministrando ao teu espírito?
Quem sabe Ele está te dizendo: pare de fugir. Eu tenho uma cruz preparada para você. E queridos, entenda esta cruz como um presente glorioso da parte de Deus. Ela não é uma tortura, ela não é para te torturar, não é para te esmagar. Ela é um presente, porque esta cruz é o único instrumento que vai te habilitar a viver a plenitude da vida de Cristo. Então, quando Ele te propõe uma cruz, o que Ele está fazendo é: eu estou te dando, eu já te dei o meu filho, e assim como eu dei a Ele também uma cruz, eu estou te dando, eu te dei o meu filho, e também estou te dando uma cruz, para que você experimente o que Ele experimentou, para que você possa manifestar tudo aquilo que Ele te deu, toda a plenitude do Evangelho, toda a plenitude do Espírito, toda a plenitude de Cristo está em nós. Mas precisamos nesta manhã ser partidos, sermos rasgados, sermos atravessados por esta cruz. Pastor, mas eu vou ter que enfrentar algo doloroso? Sim, mas é muito mais doloroso chegar ao final da vida e descobrir que eu vivi aquém daquilo que eu deveria ter vivido. Vivi às margens do propósito eterno de Deus, quando poderia ter vivido plenamente, plenamente. O que Ele está falando dentro de você? O que Ele está falando no seu interior? O que Ele está te pedindo? Onde Ele está te levando? Quais são as desculpas que você precisa parar de dar? Desculpa só serve para quem dá. E queridos, muitas vezes são as nossas próprias desculpas que estão nos mantendo nessa posição de mediocridade, medianos, vivendo o que todos vivem. Por que há tantos crentes vivendo como as pessoas do mundo vivem? Porque às vezes não se pode ver a diferença, talvez só num vocabulário ou nas roupas. Porque a nossa diferença com o mundo não vai além de um vocabulário, não vai além de um lugar de culto, não vai além das roupas que usamos. Porque falta uma cruz, para que tudo aquilo que já está dentro de nós possa se manifestar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Há muitos Pedros aqui. Muitos Pedros te dando um tapinha nas costas, te impedindo, te acariciando a alma, impedindo que você sofra a morte que precisa sofrer. Pedro tentou fazer isso com Jesus. Jesus, cuidado, tenha pena de si mesmo, não vá para a cruz. E Jesus foi obrigado a dizer para ele: afasta-te de mim, Satanás. Irmãos, nós não precisamos de alguém que fique nos dando tapinha nas costas. Muitas vezes os Judas são muito mais necessários na nossa vida do que os Pedros. Porque os Judas nos levam para a cruz, e os Pedros, cheios de boa intenção, cheios de um bom coração, tenta te fazer conservar a sua própria vida. Mas Jesus disse: aquele que quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Você pode
levantar as suas mãos no lugar onde você está e começar a orar ao Senhor. Pedir, Espírito Santo, luz, entendimento, graça para compreender que o que Ele está falando com você não termine aqui nesta manhã e nem somente no final desses 2 dias, que você siga ministrando, sendo ministrado por sua palavra e pelo seu Espírito, que Ele siga trazendo luz e te revelando as áreas da sua vida, da minha e da sua vida, que precisamos experimentar essa disrupção, experimentar a cruz. Esta vida gloriosa não é para alguns, Ele veio para que todos tenham a vida abundante, não somente a vida, mas uma vida abundante. Querido, tudo isto que você sonha viver no Senhor é real, está disponível, mas depois da cruz. Ore a Ele, enquanto Bruno vai estar ministrando. Ore ao Senhor, não se distraia com a canção também. Ore e diga: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me auxilia, me perdoa por estar fugindo há tanto tempo. Espírito Santo, ajuda-nos, ensina-nos, guie-nos a amar tanto a nosso Senhor Jesus, que nós possamos menosprezar todas as coisas desse mundo diante do seu grande amor, diante da sua grande bondade, diante da sua grande misericórdia. Senhor, pelo teu Espírito Santo nesta manhã, nos ajude a ver a cruz, a nossa cruz, como um presente do Senhor para as nossas vidas. Ore fervorosamente a Ele. Se você não sabe nem orar, não tem muito o que orar, comece a orar em outras línguas. Ore as línguas do Espírito. Carregue esse ambiente. Ore. Seja edificado na vida do Senhor, seja edificado na vida do seu Espírito. Espírito Santo, mais. Eu vejo pessoas aqui sentindo dores, como que iniciaram as dores de parto para a formação de Cristo no seu interior. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Não apenas de palavra, renda o seu coração, renda o seu ser, renda a sua estrutura, renda a sua ideologia, renda a sua teologia, renda os seus conceitos, renda por completo a sua vida. E diga a Ele: Senhor, eu sou grato pela tua vida, mas eu quero experimentar e viver a abundância dela, a abundância desta vida, a gloriosa vida que o Senhor determinou e escreveu desde antes da fundação do mundo. Decida nesta manhã, diga: Espírito Santo, com a tua ajuda, com o seu auxílio, tomo esta decisão de viver tudo. Sim, Senhor, mais, Espírito Santo, mais,
ministra, fala, toca, enche. Mais. Entregue a Ele. Entregue agora nesta cruz as suas decepções, as suas amarguras, as suas frustrações, as incompreensões, as injustiças. Entregue nesta cruz aquilo que te governa. Entregue as dependências, os vícios, as drogas. Entregue tudo. Porque não foi para isso que Ele te criou. Não foi para isso que Ele te formou. Não foi para isso. Entrega. Ore a Ele, diga: Espírito Santo, que a vida do velho homem seja absorvida pela nova natureza. Quando Moisés foi negociar, foi ordenar e dizer a Faraó que ele deixasse o povo ir, Faraó tentou negociar com Moisés e disse: Moisés, tá bom, leve os homens, mas deixe aqui as mulheres, deixe aqui as crianças. E Moisés disse algo para ele: nenhuma unha vai ficar para trás. Nenhuma unha vai ficar. Querido, use isto como um símbolo profético daquilo que eu e você precisamos estar experimentando hoje, e dizer: Senhor, nenhuma unha ficará sem passar pela cruz. Nenhuma unha, nada do velho homem vai sobreviver a esta cruz. Eu não vou permitir, com o teu Espírito e pela tua graça, que nada da velha natureza, nada do primeiro Adão, nada daquilo que pertence à morte do velho homem, fique sem passar por esta cruz. Pastores, por favor, se vocês sentirem de orar por alguém, saiam do teu lugar, ministre a vida de alguém. E é assim que nós vamos encerrando esta manhã. Continue orando. Se você precisa de ajuda, levanta a sua mão e um dos pastores vai até você, vai orar com você. Mas é preciso que você mesmo tome esta decisão. Se o Senhor, ore, por favor. E se para você está tudo bem, sai do teu lugar e ore com alguém.